As primeiras palavras do Pai Nosso já carregam uma revelação poderosa. Pai Nosso. Não é meu Pai, mas Pai Nosso. Jesus nos ensina que a oração não é apenas um ato individual, mas também comunitário. Ao chamar Deus de Pai, somos lembrados de que pertencemos a uma família espiritual. Não caminhamos sozinhos, não lutamos sozinhos, não choramos sozinhos. Temos irmãos e irmãs na fé e, acima de tudo, temos um Pai que cuida de todos nós. Essa afirmação confronta uma dor silenciosa, o sentimento de abandono. Quantos acordam sentindo-se esquecidos, como se Deus não ouvisse suas orações? Mas ao iniciar o dia dizendo Pai Nosso, somos lembrados de que o Senhor está próximo, que Ele nos acolhe como filhos amados. E quando acrescentamos que estás nos céus, não estamos falando de distância, mas de autoridade. O Pai que está nos céus governa sobre toda a terra. Ele não é limitado por fronteiras, não é impedido por circunstâncias. Seu olhar percorre toda a criação e nada escapa da sua soberania. Reconhecer isso logo no início da oração é um exercício de fé. É como erguer os olhos pela manhã e enxergar o céu azul. Ele nos lembra de que há algo maior, mais vasto e eterno do que nossos problemas imediatos. O céu nos aponta para a grandeza de Deus e nos lembra que estamos seguros em suas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando chamamos Deus de Pai, reafirmamos nossa identidade como filhos amados. E quando reconhecemos que Ele está nos céus, renovamos nossa confiança de que nada está fora do seu controle. É esse equilíbrio entre proximidade e soberania que nos sustenta. Depois de reconhecer quem é Deus, Jesus nos ensina a santificar o seu nome. Isso significa exaltá-lo, honrá-lo, colocá-lo no centro de tudo. A oração não começa com os nossos pedidos, mas com a adoração ao Senhor. É um lembrete de que antes de falarmos sobre nossas necessidades, devemos reconhecer a santidade e a majestade de Deus. Santificar o nome de Deus é mais do que palavras, é uma postura de vida. É começar o dia com a decisão de refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes. É escolher não apenas falar sobre santidade, mas viver de modo que o nome de Deus seja honrado através de nós. Quantas vezes não acordamos já mergulhados em preocupações? Pensamos nas contas, no trabalho, nos desafios familiares e corremos para apresentar tudo isso a Deus. Mas quando começamos exaltando o seu nome, algo dentro de nós muda. A grandeza de Deus coloca nossos problemas na perspectiva correta. O que parecia insuportável passa a ser visto à luz da eternidade. É como quando o sol nasce e afasta a escuridão da madrugada. Ao santificarmos o nome do Senhor, o coração é iluminado e a mente ganha clareza. Uma prática espiritual que podemos adotar é iniciar cada manhã declarando louvores. Agradecer pelo dom da vida, pelo fôlego, pela família, pela oportunidade de recomeçar. Essa atitude simples, mas profunda, abre espaço para que a presença de Deus se manifeste em cada detalhe do dia. Meus irmãos e minhas irmãs, santificar o nome de Deus é escolher colocar o Senhor acima das preocupações, acima das pressões, acima dos medos. É lembrar que Ele é santo, digno e poderoso para conduzir o nosso caminho. Chegamos a uma das partes mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais libertadoras da oração. Venha o teu reino. Ao dizermos isso, estamos declarando que desejamos que o governo de Deus seja estabelecido em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos. É um convite para que o Senhor assuma o trono do coração, para que não sejamos guiados apenas por nossos desejos e planos, mas pela vontade dEle.
Aqui tocamos em uma dor invisível que muitos carregam: o desejo de controlar tudo. Planejamos, organizamos, nos esforçamos para prever cada detalhe, mas a vida sempre nos lembra de que não temos controle absoluto. A ansiedade nasce justamente dessa tentativa frustrada de segurar nas mãos aquilo que só Deus pode governar. Orar, venha o teu reino, é abrir mão desse controle e confiar que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. O apóstolo Paulo nos lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando desejamos o reino, estamos pedindo que essas realidades invadam o nosso presente. É como abrir a janela de casa pela manhã e permitir que a luz entre. O ambiente muda, o coração se aquece e a vida ganha outra perspectiva. Quando o reino de Deus governa em nós, encontramos coragem para enfrentar o que parecia impossível, paz para atravessar a tempestade e alegria mesmo em meio às lutas. Meus irmãos e minhas irmãs, ao iniciarmos o dia pedindo que o reino de Deus venha, estamos nos submetendo ao governo perfeito de Cristo. É um ato de rendição que nos liberta da tirania do medo e da ansiedade. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez esta seja uma das frases mais difíceis de pronunciar com sinceridade: seja feita a tua vontade. Em nosso coração humano, carregamos o desejo natural de que tudo aconteça conforme nossos planos. Queremos que os sonhos se realizem rapidamente, que as portas se abram no tempo em que julgamos ideal, que a vida siga sem grandes interrupções. Mas a oração que Jesus nos ensina nos convida a um caminho diferente, o da rendição. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, abrimos mão da ilusão do controle. Reconhecemos que Deus enxerga o que não conseguimos ver. Ele contempla o todo, enquanto nós enxergamos apenas fragmentos. É como se estivéssemos observando um bordado pelo avesso, onde tudo parece confuso e sem sentido, mas Deus vê o lado certo, onde cada linha se encaixa perfeitamente em um desenho belo e coerente. O próprio Cristo nos deu o exemplo no Getsêmani, quando orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Ali, diante da dor iminente, Jesus mostrou que confiar na vontade do Pai é um ato de fé profundo, mesmo quando essa vontade parece nos conduzir por vales escuros. Muitos de nós carregamos a dor de ver planos interrompidos, um emprego perdido, um sonho adiado, uma porta fechada. Nesses momentos, o coração pode se encher de frustração e até de revolta. Mas a oração, seja feita a tua vontade, nos lembra que aquilo que hoje parece perda pode, na verdade, ser proteção. Aquilo que agora parece atraso pode ser parte do preparo para algo maior. Submeter-se à vontade de Deus não significa conformismo vazio, mas confiança ativa. É escolher crer que o Pai, em sua sabedoria infinita, está conduzindo cada detalhe para o bem daqueles que o amam. Quando abrimos mão de impor nossa vontade, ganhamos liberdade. Deixamos de carregar o peso de resultados que nunca estiveram sob nosso controle. Meus irmãos e minhas irmãs, ao começar o dia com essa oração, o coração encontra descanso. Não precisamos temer o amanhã, porque sabemos que o amanhã está nas mãos do Pai. Aqui, Jesus nos ensina a pedir pelo pão diário, não o pão da semana, nem o do mês inteiro, mas o pão de hoje. Esse pedido, aparentemente simples, revela uma verdade espiritual profunda. A vida cristã é vivida em dependência constante de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo, o planejamento de longo prazo, a busca incessante por segurança material.
Não é errado organizar-se, mas quando colocamos nossa confiança apenas no que acumulamos, o coração se distancia da dependência em Deus. Jesus nos lembra de que cada dia tem sua própria provisão e que precisamos aprender a descansar nessa verdade. A ansiedade, muitas vezes, nasce do excesso de futuro em nossos pensamentos. Preocupamo-nos com as contas que ainda não chegaram, com situações que talvez nunca aconteçam, com cenários que existem apenas em nossa imaginação. Mas a oração do Pai Nosso nos puxa de volta para o presente. É como se Jesus dissesse: confie que o Pai já preparou o sustento de hoje. Amanhã Ele também proverá. Mateus 6,34 reforça isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus não nos abandona ao acaso. Ele se apresenta diariamente como o provedor fiel. Assim como o maná caía do céu todos os dias no deserto, sustentando o povo de Israel, o Senhor nos concede o que precisamos a cada manhã. E esse pão não é apenas físico, é também o alimento espiritual que fortalece a alma. Quantas vezes não nos sentimos vazios, sem forças para enfrentar as batalhas? É nesses momentos que a palavra de Deus e a oração se tornam o verdadeiro pão que nutre, que renova, que dá coragem. A imagem é clara: um pai amoroso que prepara a mesa diariamente para seus filhos. Nenhum pai deixa de alimentar os filhos amados, muito menos o nosso Pai Celestial. Ele cuida não apenas do corpo, mas da mente e do espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, pedir pelo pão diário é reconhecer nossa total dependência de Deus. É dizer: Senhor, eu confio que hoje o Senhor suprirá o que preciso, no tempo certo e da maneira certa. A oração do Pai Nosso também nos conduz a um lugar de confronto interior, o reconhecimento do nosso pecado. Quando dizemos perdoa as nossas dívidas, estamos reconhecendo que falhamos, que somos limitados, que precisamos da graça de Deus diariamente. Essa é uma dor que muitos carregam em silêncio: a culpa. Quantos vivem aprisionados por erros do passado, sentindo-se indignos de se aproximar de Deus? Mas a oração que Jesus nos ensinou abre uma porta de esperança. Não precisamos carregar esse peso sozinhos. O perdão está disponível para todo aquele que se arrepende e se volta ao Senhor. 1 João 1,9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo não fala de um perdão eventual, mas de uma promessa contínua. O Pai está sempre pronto para perdoar. O perdão de Deus não é superficial. Ele vai fundo, lavando a alma, restaurando a dignidade, devolvendo a paz. Quando acordamos pela manhã e confessamos diante do Senhor as nossas falhas, recebemos não apenas o alívio da consciência, mas também a renovação da comunhão com Ele. É como se o coração fosse lavado por águas puras, permitindo-nos começar o dia de forma leve e em paz. E esse perdão nos ensina algo precioso. Não somos definidos por nossos erros, mas pelo amor de Deus. Ele nos vê como filhos amados, não como prisioneiros da culpa. Meus irmãos e minhas irmãs, ao pedirmos perdão diariamente, somos lembrados de que dependemos da graça tanto quanto dependemos do pão. O perdão é alimento para a alma. É o que nos permite levantar a cabeça e seguir em frente, sabendo que em Cristo somos novas criaturas. Logo após pedir perdão, Jesus nos desafia a perdoar. Essa é talvez uma das partes mais difíceis do Pai Nosso.
Muitos de nós carregamos mágoas antigas, feridas abertas por palavras duras, traições ou injustiças. Guardamos ressentimentos como quem segura carvão em brasa, sem perceber que a queimadura atinge primeiro as nossas mãos. Quando dizemos assim como nós perdoamos, estamos declarando que não apenas recebemos o perdão de Deus, mas também estamos dispostos a liberá-lo aos outros. Isso não significa negar a dor ou fingir que nada aconteceu, mas entregar essa dor ao Senhor e escolher não viver aprisionados ao passado. A falta de perdão é como uma barreira espiritual que nos impede de ouvir a voz de Deus com clareza. O coração pesado, cheio de rancor, se torna surdo para as promessas divinas. Mas quando escolhemos perdoar, mesmo com lágrimas, experimentamos liberdade. É como abrir uma janela em um quarto abafado e deixar o vento fresco entrar. Uma prática que pode nos ajudar é orar citando o nome das pessoas que precisamos liberar. Pode ser difícil no início, mas cada vez que pronunciamos essas palavras diante de Deus, o coração vai sendo transformado. O perdão é um processo, mas é também uma decisão. Jesus nos mostrou isso na cruz quando declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se o próprio Filho de Deus liberou perdão diante de tamanha dor, também somos chamados a trilhar esse caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, o perdão não beneficia apenas quem o recebe, mas, sobretudo, quem o oferece. Ele abre espaço para que a paz de Deus reine em nosso coração e para que a oração seja vivida em sua plenitude. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós sabemos que, a cada novo dia, enfrentamos tentações. Elas não se apresentam apenas em grandes escolhas, mas nas pequenas decisões do cotidiano. A tentação pode vir na forma de um pensamento impuro, de uma palavra ríspida dita em um momento de raiva, de uma escolha motivada pelo orgulho ou pelo desejo de agradar pessoas, em vez de agradar a Deus. Ao ensinar esta parte da oração, Jesus não está nos lembrando apenas da nossa fragilidade, mas da fidelidade do Pai em nos guardar. 1 Coríntios 10, 13 nos assegura: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A oração "não nos deixes cair em tentação" é um pedido de humildade. Reconhecemos que sozinhos não somos fortes o bastante para vencer. Somos como ovelhas que precisam do cajado do pastor para não se perderem em caminhos perigosos. É a confissão de que necessitamos da graça que nos sustenta. Todos os dias acordamos em meio a uma batalha invisível. O inimigo de nossas almas não descansa e busca nos afastar do propósito divino. Mas a boa notícia é que não enfrentamos essas batalhas sozinhos. A oração da manhã, quando feita com sinceridade, é como vestir a armadura espiritual logo ao despertar. É o ato de pedir ao Senhor que proteja a mente, guarde o coração e fortaleça a vontade para resistir ao mal. Meus irmãos e minhas irmãs, ao orar dessa forma, não estamos pedindo uma vida sem lutas, mas forças para atravessar as lutas sem sucumbir. Não pedimos ausência de tentações, mas vigilância e discernimento para vencê-las. Essa é uma oração que nos mantém alertas, despertos, com os olhos fixos em Cristo. Ao prosseguir na oração, Jesus nos ensina a pedir: livra-nos do mal. Aqui não falamos apenas dos males visíveis, acidentes, injustiças, violências, mas também dos males invisíveis que rondam a alma. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:11: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso nos mostra que há uma luta espiritual acontecendo além daquilo que os olhos podem ver. A oração da manhã é um ato de fé que ergue muralhas espirituais ao redor de nossa vida e da vida de nossa família. É como colocar uma cerca de proteção invisível, sustentada pelo poder de Deus. Quando pedimos para ser livres do mal, reconhecemos que existe uma batalha, mas também declaramos que confiamos na vitória que vem do Senhor. Quantas vezes nos sentimos cercados por situações que fogem do nosso controle? Quantas vezes enfrentamos pensamentos de medo, tristeza profunda ou desânimo que parecem surgir sem explicação? Esses também são males contra os quais a oração ergue uma defesa. É no diálogo sincero com Deus que encontramos a força necessária para discernir e resistir. Meus irmãos e minhas irmãs, quando apresentamos ao Senhor esse pedido, não estamos apenas buscando proteção para nós mesmos, mas também para nossos lares. Ao intercedermos, pedimos que o Senhor cubra com seu cuidado cada pessoa que amamos. É uma forma de declarar: Senhor, reconheço que a batalha é grande, mas maior é o teu poder para nos guardar. Depois de passar por pedidos tão profundos, a oração termina com uma explosão de confiança, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui, Jesus nos ensina que toda oração deve começar e terminar com Deus no centro. Não terminamos pedindo, mas adorando. Não encerramos com desespero, mas com rendição. Essa declaração final é como uma assinatura de fé. É a lembrança de que tudo o que pedimos só faz sentido porque reconhecemos a soberania absoluta do Senhor. Ele reina, Ele governa, Ele tem poder sobre todas as coisas. É como uma carta que termina com o selo real, assegurando que o conteúdo foi entregue ao Rei dos Reis. Ao declarar essas palavras pela manhã, somos lembrados de que não caminhamos sozinhos. O Deus a quem pertencem o reino, o poder e a glória é o mesmo que se inclina para ouvir nossa voz, que se importa com nossas dores e que se alegra em nos abençoar. Meus irmãos e minhas irmãs, terminar o Pai Nosso dessa maneira é renovar a certeza de que, apesar das tempestades, estamos firmes nas mãos de um Deus que nunca perde o controle. É um convite para começar o dia não com medo, mas com louvor. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da prática que ela inspira. O Pai Nosso não é apenas uma sequência de palavras a serem repetidas mecanicamente, mas um modelo de vida devocional que molda o coração. Quando oramos como Jesus nos ensinou, reconhecemos quem é Deus, declaramos nossa dependência diária, pedimos perdão, liberamos perdão, buscamos proteção e encerramos em adoração. É um caminho completo que abrange todas as dimensões da vida cristã. Isaías 30:21 nos lembra: os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. A oração da manhã, guiada pelo Pai Nosso, é exatamente esse ato de afinar os ouvidos para a voz de Deus, de alinhar os passos com a direção divina. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começar o dia, é essencial orarmos. Não apenas recitando palavras, mas vivendo cada frase, deixando que o Espírito Santo as grave em nossa alma. Assim, cada manhã deixa de ser apenas mais um início de jornada e se torna um encontro renovador com o Pai. Que esta oração nos ensine a confiar, a depender, a perdoar, a resistir, a pedir proteção e, acima de tudo, a adorar. E que possamos, a cada manhã, abrir o coração e dizer: Senhor, guia-me neste dia. Que teu reino venha, que tua vontade se cumpra
e que minha vida reflita a tua glória. Encerramos pedindo juntos, Pai amado, que nesta manhã tu fales aos nossos corações, nos sustentes com teu pão, nos laves com teu perdão, nos guardes das tentações, nos livres do mal e nos mantenhas firmes em teu reino, em teu poder e em tua glória. Amém.